Oi gente, aqui é a Vitória Silva e hoje no canal nós vamos ter mais um livro-reportagem. Dessa vez é o Rota 66 do Caco Barcelos. Esse é um clássico dos livros-reportagem, acho que foi um dos primeiros que eu li. E é uma super leitura pra gente entender um pouco sobre a nossa sociedade atual e sobre coisas que aconteceram no passado. Se você gosta desse estilo de livro, já curte e se inscreve no canal e continua pra gente descobrir mais sobre o Rota 66 juntos. O Rota 66 é um livro publicado pelo Caco Barcelos, eu acho que foi o primeiro livro que ele publicou. Em 1992, ele já teve várias edições porque o conteúdo segue sendo extremamente atual e extremamente necessário. Então você vai encontrar aí com capas diferentes, em editoras diferentes, enfim. Mas o que eu tenho é esse aqui. O Caco Barcelos ganhou o Jabuti de 93 de livro-reportagem, dada a importância do livro, inclusive, na época ele foi perseguido pela polícia, enfim. Porque o livro traz os bastidores da tropa de comando geral da Polícia de São Paulo, da Polícia Militar, que é a Rota. E o livro foi super polêmico na época, porque ele fala sobre os assassinatos cometidos pela Polícia de São Paulo. O subtítulo do livro, inclusive, é A Polícia que Mata. E ele fala que o governo de São Paulo, nessa época, gastava mais com munição para a polícia matar do que com hospitais para salvarem pessoas. E aí a Rota, para quem não sabe, é uma polícia muito antiga, é uma parte da Polícia Militar de São Paulo muito antiga, que inclusive participou do golpe militar de 64. Por que esses policiais não gostaram da publicação? Logo no início do livro tem um prefácio que foi escrito por um outro jornalista que fala: o Caco Barcelos é um jornalista que tem lado, e o lado dele é o lado da vítima. Ou seja, o livro conta a história a partir da perspectiva de quem foi assassinado e de quem foi perseguido pela Rota. O livro começa narrando uma fuga de um carro de classe média que tem 3 jovens, eu tenho quase certeza que eram 3, já tem algum tempo que eu li, que estavam fugindo do carro da polícia, e aí essa perseguição continua ali fervorosa até que a polícia decide atirar no carro e mata todos eles que estavam lá dentro. E aí esses jovens, a família vai atrás pra entender por que a polícia atacou daquela maneira, e a polícia fala que eles estavam fugindo, que eles tinham armas e que eles tinham drogas dentro do carro, o que não é verdade. E aí o Caco Barcelos usa essa história como gancho pra começar o livro, até porque essa foi a primeira vez que um assassinato cometido pela polícia de São Paulo se tornou público, pelo fato de serem pessoas que tinham dinheiro e que tinham advogados pra ir pra justiça, enfim. E aí é desse caso que começa a investigação do Caco Barcelos. Ele narra bastante como que a investigação acontece, ele fala que ele tinha um assistente, que eles iam para o Instituto Médico Legal atrás de informações, e a história desse caso sempre volta. Ele vai em outras histórias que acontecem em outros bairros, ele traz bastante histórias de pessoas periféricas, ele não fica só ali entre as pessoas ricas, até porque a maioria dos casos não são entre pessoas ricas, né? E aí ele vai indo e vindo, sempre voltando nesse caso e falando sobre a investigação do caso, sobre como a polícia agiu para lidar com isso. E é bem interessante perceber que o caso é investigado tanto internamente pela polícia, quanto fora do âmbito militar e como que funciona em cada um desses lugares. O Caco Barcelos fala bastante sobre isso, ele traz à tona casos que são claros de racismo, enfim, esses barulhos vão atrapalhar? E aí o livro mostra como que esse caso em específico foi julgado. Houveram 2 julgamentos, um interno e um fora do âmbito militar. E o Caco Barcelos traz bastante as dificuldades de encontrar esses depoimentos e esses casos, porque ali existiam 2 coisas. Muitas pessoas que fugiam da polícia fugiam por medo. Não por estar fazendo alguma coisa errada, mas porque elas sabiam que a Rota era uma polícia muito violenta e que elas tinham chances de serem mortas sem terem feito nada. Então tinham pessoas que estavam na calçada, no bairro de casa, e quando viam o carro da Rota vindo, saíam correndo, e aí, é um pobre correndo, com certeza é bandido. E muitas vezes eram mortos, e a polícia omitia esses assassinatos, então às vezes eles enterravam o corpo, eles sumiam com o corpo, ou eles implementavam ali provas de que aquela pessoa estava fugindo porque tinha algum motivo, e aí a família falava que não, que aquela pessoa trabalhava, e era aquela época que quem era inocente era quem tinha carteira de trabalho assinada, então muitas vezes a pessoa estava com a carteira de trabalho no bolso para mostrar que não tinha feito nada. Enfim, ele mostra muito esse lado do porquê que essas pessoas fugiam, porquê que essas pessoas tinham tanto medo da Rota,
paralelo a isso, ele mostra muito como era difícil conseguir esses depoimentos, porque as pessoas que estavam vivas, as pessoas que tinham se safado, ou as famílias, muitas vezes tinham medo de relatar o que aconteceu e serem perseguidas depois. Muitas das histórias, inclusive, não são os nomes originais, ele traz um nome fictício para proteger essas fontes, e ele fala bastante desses bastidores, de como que ele e o assistente dele lidavam, como que era o dia a dia dessa investigação, quanto tempo que durou, enfim. E o livro, uma coisa bem legal, é que ele é um livro-reportagem, mas ele não é escrito como uma reportagem é escrita. O Caco Barcelos traz bastante da narrativa do Gaetalize, que é aquela narrativa que parece que ele estava inserido ali, ele entra no caso e ele narra como as coisas aconteceram, então você fica ali muito mais acelerado, ele te traz uma realidade muito maior, ele tem falas, tipo, o policial falou isso e o cara falou aquilo, porque é realmente uma pesquisa muito abrangente, uma pesquisa muito profunda. E eu vi algumas pessoas, algumas críticas ao livro, falando que ele começa contando esse caso dos garotos. E eu acho que, assim, não tem que levar isso em consideração, ele precisava de um caso para começar. E esse foi o caso que trouxe luz para essa violência policial. Então é por isso que esse caso é o inicial, não é porque o Caco Barcelos decidiu contar a narrativa de pessoas ricas, não é isso. Se você continuar lendo, você vai ver que tem vários outros casos que são totalmente opostos a isso. Além dos casos nos quais as pessoas são inocentes ou estão correndo, fugindo da polícia por medo, o livro também traz casos nos quais as pessoas estavam fugindo porque tinham culpa. De pessoas que roubaram o mercado, que fizeram pequenos delitos e que tinham medo de como a polícia ia agir com elas. Então ele traz todos esses casos também, e muitas vezes quando ele traz essas pessoas, ele volta na história e conta a história da pessoa. Eu acho isso muito legal porque, por exemplo, ele traz o caso da pessoa que estava fugindo porque roubou o mercado. Ele não fala só, ele fugiu porque roubou o mercado. Ele volta e fala, por que ele roubou o mercado? O que levou ele a roubar o mercado? O que ele queria lá? Então é um livro que te traz bastante profundidade, que tem essa narrativa que te deixa muito preso ao livro. É quase que um filme, poderia inclusive, eu acho, se tornar um filme, poderia ser adaptado com muita facilidade para o audiovisual. E é um livro que mesmo quem não gosta de ler, eu acho que fica preso em algum momento e acaba finalizando a leitura. Se você quer entender um pouco a respeito desse preconceito que existe aí no nosso país e dessa violência que existe e que é muito centrada, né, das balas perdidas que só acontecem em bairros específicos, que não são tão perdidas assim, eu acho que essa é uma leitura extraordinária para entender e para querer saber mais. É um livro que te deixa com vontade de entender um pouco mais e que te deixa com um pouco de ódio em alguns momentos, então já fica aí avisado que se você tá querendo um pouco de paz no momento, deixa essa leitura para outra hora. Duas coisas muito interessantes do livro que eu acho que valem ser pontuadas também é o fato de que a maioria das histórias que ele traz são histórias que não tiveram finais felizes, e em maior parte são pessoas que acabaram mortas por conta dessa violência policial, e ele traz esses dados, ele fala o quanto de pessoas morreram, o quanto de balas o governo comprou no ano, quanto que o governo gastou com essas munições, e ele traz exemplos de, por exemplo, X reais foi gasto com munição, enquanto só esse valor aqui 3 vezes menor foi gasto em educação ou em hospitais. Todos esses dados estão no livro. E o segundo fato é que, além disso, todos os casos que são contados, por mais que as vítimas muitas vezes não tenham os nomes expostos, os policiais envolvidos são os nomes dos policiais. Ele não esconde o nome dos policiais, tem lá o nome, sobrenome, tudo certinho. Em alguns casos tem inclusive aquele número que identifica os profissionais, né, os policiais, tá tudo lá, então não tem como você achar que ele romantizou, ele inventou, nem todos os casos são reais. Todos os casos são reais, até porque se a polícia militar tivesse tido algum motivo pra ir contra o Caco Barcelos e fazer algo contra ele, com certeza eles teriam feito, porque era o que eles queriam na época, né? Esse foi um dos primeiros livros reportagens que eu li. Eu acho que ele é um dos melhores que eu li, inclusive. Eu gosto muito de livros reportagens brasileiros. Se eu fosse fazer um ranking, todos eles seriam aqui do Brasil, e esse estaria com certeza entre os 3. Já faz algum tempo que eu li, mas eu decidi trazer ele aqui pro canal agora, porque eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo, com essas notícias todas que nós estamos vendo, essa é uma leitura que pode agregar muito, que pode esclarecer muitas coisas pra quem tá tentando entender o contexto que a gente vive agora. Então é isso, como eu falei, leia em um momento de paz. Se você tiver com algum sentimento ruim, dá uma segurada, porque vai trazer mais sentimentos ruins ainda. E é isso, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, e a gente se vê aqui na semana que vem com algum livro um pouco mais leve pra balancear. Tchau!